Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa edificação. Nós estaremos lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 25, para a nossa meditação. Já falamos sobre as boas novas do rei, no capítulo 1, de 1 a 17. Já falamos do nascimento do rei, no capítulo 1, verso 18 a 25. Falamos a respeito também de Jesus aqui visitando, sendo recebido aqui e visitado pelos magos, a visita dos magos ao rei Jesus. Falamos também do rei perseguido, rei divinamente protegido. Falamos a respeito, no capítulo 3, do arauto do rei. Já falamos também da tentação do rei, no capítulo 4, de 1 a 11. Hoje nós iremos falar a respeito da missão do rei. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo. Você que está em casa, abra também a sua Bíblia, acompanhe a leitura com fé e esperança. E convido os irmãos bondosamente, aqueles que estão aqui no templo, para que se coloquem em pé, para que possamos ler esse texto e que possamos lê-lo juntos para a nossa edificação. Diz assim o texto: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Que Deus nos abençoe. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que possamos entendê-la, Senhor, que possamos extrair lições dessa passagem para a nossa vida, que possamos entender a missão do Rei Jesus e que possamos seguir a Cristo de todo o nosso coração, seguindo os Seus passos, fazendo a Sua obra e Te servindo com os nossos dons e talentos para o louvor da Tua glória. Toca em cada coração, Senhor, que o Senhor esteja edificando o Teu povo, salvando os perdidos, iluminando o nosso caminho na jornada da vida, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Após 30 anos de obscuridade em Nazaré, Jesus inicia o seu ministério na Galileia. Não sabemos muitos detalhes sobre a infância, adolescência e juventude de Cristo. Por exemplo, não sabemos como Jesus interagiu com outras crianças em Nazaré. Se andou de carrinho rolimã, se soltou pipa ou não. Não sabemos se Jesus se assentou com sua mãe e seus irmãos para explicar o que estava prestes a acontecer a respeito da sua missão e da sua obra. No entanto,
Sabemos para onde ele foi quando Deus lhe deu o sinal verde para iniciar o seu ministério. Com João Batista na prisão, era chegada a hora de Jesus começar o seu ministério público na Galileia. Galileia ficava no norte da Palestina. E ele estava preparado para isto. Jesus já havia passado por seu batismo. João Batista o batizou no Rio Jordão. E também Jesus também estava preparado, porque ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites no deserto e venceu todas as tentações. Como o segundo Adão, ele não caiu em tentação, ele venceu as tentações. Jesus era o único homem de página limpa na história da humanidade, que nunca pecou, que nunca errou, e que dolo algum saiu da sua boca. Jesus, ele viveu de maneira perfeita, como o Cordeiro perfeito de Deus, que veio a este mundo tirar os nossos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, meus irmãos, Jesus não foi morar em Nazaré, mas em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftalí, cerca de 30 quilômetros na costa norte do lago da Galileia, chamado também o Mar da Galileia. Era um grande lago de 13 metros de largura por 21 metros de comprimento. Era um lago salgado. E Cafarnaum se transformou no centro das atividades de Cristo, porque Cafarnaum estava à beira desse lago, situada à beira-mar. Existia ao redor deste lago, o lago da Galileia, 30 cidades pesqueiras ao redor deste grande lago. E Jesus então foi morar em Cafarnaum, que era a principal cidade da Galileia, à beira-mar, à beira do mar da Galileia. E ele transformou esta cidade no seu quartel-general ao longo do seu grande ministério galileu. Foi a partir daqui que Jesus chamou Pedro, Tiago e João para o ministério, para o trabalho. Chamou também Mateus, o cobrador de impostos, ensinou na sinagoga, curou a sogra de Pedro, curou o servo de um centurião, curou o paralítico que foi baixado pelo telhado. Lembra daqueles 4 amigos que conduziram o seu amigo até a presença de Jesus? Isso aconteceu em Cafarnaum. Curou também a filha de Jairo. Jesus ressuscitou dos mortos a filha de Jairo. Curou uma mulher que havia sofrido de uma hemorragia durante 12 anos. Pensa na anemia desta mulher. 12 anos sofrendo o fluxo de sangue, uma hemorragia que não se continha. E Jesus a curou, porque aquela mulher foi atrás de Jesus e tocou no seu manto, na sua orla, dizendo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E quando ela tocou em Jesus, saiu virtude de Cristo, e Cristo a curou. Curou 2 cegos em Cafarnaum e um endemoniado mudo. Jesus, meus irmãos, não tinha crise de identidade. Ele sabia quem ele era o filho amado do Pai. Por isso, Jesus, ele venceu todas as tentações de Satanás. Quando o diabo disse: tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia que era o Filho eterno do Pai. Jesus não tinha crise de identidade. Jesus também não tinha crise de propósito, de sentido da vida. Por que estou aqui? Qual o sentido da minha vida? Qual o propósito da minha vida? Jesus sabia de sua missão na terra. Ele sabia o que veio para fazer na terra. E por essa razão, ele foi para Galileia iniciar o seu ministério público. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é sobre a missão do rei na Galileia. E aqui nós aprendemos 3 coisas importantes sobre a missão de Jesus na Galileia. Em primeiro lugar,
A missão do Rei Jesus é trazer luz para aqueles que vivem na escuridão. Vamos dizer isso comigo? A missão de Jesus é trazer luz para aqueles que vivem na escuridão. Jesus foi para a Galiléia para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Se vocês quiserem colocar o mapa aí dentro do sistema aí, dá para colocar aí, Mateus ou Kathleen? Então coloca esse mapa aí, vocês vão ver lá no alto, lá, a Galiléia, no norte da Palestina. E aí vocês vão perceber ali este mapa. Eu coloquei esse mapa aí, ou não está aí? Então eu coloquei esse mapa aí. Então, segundo William Hennigs, Jesus foi na Galiléia que Jesus cresceu. Nesse lugar aí, ó, na Galiléia, em Nazaré, Jesus cresceu, era a região da Galiléia. E foi aí também que ele viajou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, em suas missões de misericórdia, repartindo conforto e cura, e acima de tudo, procurando salvar os pecadores. Então, neste lugar, na Galiléia, e nós podemos ver, meus irmãos, que Deus enviou Jesus para a região desprezada pelos judeus, uma região gentílico-judaica. E por isso ela era chamada de Galiléia dos gentios, uma população miscigenada, misturada, mestiça. E Deus enviou Jesus para uma região oprimida, dominada e arrasada pela Síria em 722. Lembra? Que quando houve a invasão, né, do reino assírio, ela dominou essa região e arrasou esta região. E por isso Jesus foi para esta região, porque ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa região era uma região oprimida. E Deus enviou Jesus para uma região mergulhada em densas trevas. Haviam povos pagãos, gentios, estrangeiros, morando nessa região, que não conhecia nada das promessas messiânicas, nada de Isaías, nada dos profetas. E Jesus foi para esta região. Os judeus de Jerusalém, por exemplo, desprezavam essa região da Palestina, dizendo que eles eram inferiores e ignorantes. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que coisa maravilhosa é ter luz. A luz traz um bem-estar. Vejam bem que as cidades estão iluminadas, né, trazendo segurança, apontando o caminho, trazendo direção para a vida das pessoas. Mas essa luz aqui é muito mais forte e muito mais importante do que a luz elétrica, que a luz da lamparina, que a luz da candeia ou da vela. Esta luz aqui é a luz de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. É Jesus quem tira o homem da escuridão, da macumbaria, da feitiçaria, dos seus pecados, para que ele possa conhecer a Deus. Segundo Spurgeon, o Senhor não atrai aqueles que se gloriam em sua luz, mas aqueles que desfalecem em sua escuridão. Os judeus ortodoxos da Judéia estavam vaidosos com a sua própria luz, com aquela luz de poste, que se eles saíssem da luz do legalismo, eles perdiam a direção. Mas quem tem a luz de Jesus é como aquele que tem a luz da lanterna, por onde ele vai, está iluminando o seu caminho. Jesus é a nossa luz, a luz que nos tirou da escuridão. Jesus é a verdadeira luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é aquele que tirou a nossa vida da escuridão do pecado, da escuridão da morte,
e nos trouxe para a verdadeira vida. Por essa razão o Senhor passou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E arrependimento é uma metanoia, é uma mudança de mente. E quando a gente muda a nossa mente, a gente muda o nosso comportamento. Porque aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente é, e Jesus é aquele que muda a nossa mente. Em essência, a mensagem de Jesus é a mesma de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E arrependimento, meus irmãos, foi a mensagem de João Batista, foi a mensagem de Jesus, e foi a mensagem dos apóstolos. Quando Pedro pregou lá em Atos, capítulo 2, verso 38, ele diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus. Ninguém pode entrar no reino sem se arrepender de seus pecados. Não podemos esperar em Deus sem antes desesperarmos de nós mesmos. A nossa esperança não está em nós mesmos. Nós estamos desesperançados de nós mesmos. Segundo John Hyler, é mister pregarmos que toda a humanidade, sem exceção, se arrependa. Seja o rei, seja o príncipe, seja o douto, seja o indouto, todos devem se arrepender, importantes ou não, ricos ou pobres, todos têm caído no pecado e são culpados diante de Deus. Todos precisam arrepender-se e converter-se, se porventura quiserem ser salvos. Todos devem se arrepender. Por isso Jesus diz o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, a missão do Rei Jesus é chamar discípulos para a sua obra. Jesus é a luz do mundo, ele veio trazer luz a este mundo que estava em trevas, mas Jesus também veio chamar discípulos para a sua obra. Uma vez que Jesus prega com autoridade, ele chama homens para deixar as suas ocupações diárias para se tornar discípulos. Segundo Warren Wiersbe, Jesus não apenas proclamou as boas novas e ensinou ao povo a verdade de Deus, mas também escolheu para si alguns discípulos que pudessem treinar para o serviço do reino. Jesus, então, chama os seus discípulos para o serviço cristão. O texto diz que, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus morava à beira-mar, em Cafarnaum, fez ali o seu quartel-general, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Pode colocar esse texto na tela, por favor. É Mateus capítulo 4, versículo 18 até o versículo 22. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Nesse texto, onde Jesus chama 4 discípulos: Pedro e André, Tiago e João. E aqui nós aprendemos que o chamado de Jesus é um chamado soberano e irresistível. Ele disse: vinde após mim. E ele não deu explicações, nem ofereceu vantagens. Simplesmente o chamou, e o chamou soberanamente. Quando Deus chama, meus irmãos, ele não aceita desculpas. Ele chamou os seus discípulos para o seu serviço. E nós podemos ver aqui que Moisés, por exemplo, quando Deus o chamou, ele falou assim: sou pesado de boca e pesado de língua, não posso ir. O Senhor lhe respondeu: quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Deus não aceitou a desculpa de Moisés.
E Moisés foi chamado para ser o grande libertador de Israel, o grande legislador de Israel. Ele que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aqui nós podemos perceber que Deus o chamou. O Senhor também chamou Gideão num tempo de crise, num tempo de anarquia, num tempo de escravidão. E Gideão diz: ai, Senhor meu, eu sou o menor na casa de meu pai. Deus disse: já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. O povo de Israel estava oprimido pelos medianitas, e Deus chamou Gideão para derrotá-los. Não na força do seu braço, mas na força do Senhor. Já Jeremias, Deus o chamou na adolescência, quem sabe com 17 anos de idade, alguns pensam 16 anos. E quando Deus te chamou, ele diz: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, não passo de uma criança. Eu sou muito jovem ainda, eu sou uma criança. Deus diz: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Deus chamou Jeremias ainda jovem, ainda na adolescência, e Deus não aceitou a sua desculpa para rejeitar o seu chamado. Quando Deus nos chama, Ele não aceita as nossas desculpas esfarrapadas. Mas nós aprendemos ainda nesse chamado de Jesus aqui aos seus discípulos, é que Jesus, meus irmãos, Ele se dirige a pessoas ocupadas. Quando Jesus chamou Simão e André, eles lançavam rede ao mar, eles estavam trabalhando, eles estavam em atividade, eles estavam pescando, lançando rede ao mar. Por sua vez, João e Tiago foram chamados quando estavam consertando as redes. Eles estavam no barco consertando as redes, juntamente com o seu pai, e Deus os chamou. Quando Deus chamou Moisés, ele estava pastoreando as ovelhas no Sinai. Quando Deus chamou Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Quando Deus chamou Eliseu para suceder Elias, ele estava arando o campo. Quando Deus chamou Davi para ser rei de Israel, ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. Deus não chama preguiçoso para a sua obra, Ele chama só gente que está trabalhando. Porque quem não trabalha, dá trabalho. E aqui, Ele chamou os seus discípulos que estavam ocupados, estavam ativos, pescando, lançando as redes ao mar. Mas nós aprendemos ainda, meus irmãos, em terceiro lugar, que o chamado de Cristo não exclui as pessoas humildes. Os primeiros seguidores de nosso Senhor não eram pessoas que ocupavam posições importantes neste mundo. Não eram doutores, não eram pessoas que estavam governando a Palestina naquele tempo, não tinham um cargo público, político, no reinado de Herodes Antipas, lá na Galileia. Eram pessoas simples, gente do povo. Jesus não chamou a elite sacerdotal, Jesus chamou gente simples, gente humilde, pescadores. Olha como Deus faz. Deus é assim, meus irmãos. A Bíblia diz que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Como Deus age, Deus nos surpreende. A causa de Cristo neste mundo avança não por força nem por poder, mas pelo poder do Espírito Santo. A obra de Deus caminha na força do Senhor. É o Senhor quem capacita. A igreja que começou com alguns pescadores, que tinha tudo para dar errado, que tinha tudo para fracassar,
a mensagem do Evangelho se espalhou pelo mundo inteiro, louvado seja Deus. Deus usando gente simples, gente que Jesus trouxe para o seu seminário, treinou esses homens, preparou esses homens, deu todo o conhecimento necessário durante 3 anos e meio, e eles foram a bênção para o mundo inteiro. Gente que abalou o mundo com a mensagem do Evangelho. Gente que foi treinada por Jesus. Também um seminário desse, hein? Pensou? Presbítero Elias, sendo treinado pelo mestre dos mestres, pelo rei dos reis e senhor dos senhores. É o Senhor que nos capacita. Não tem escola melhor do que a escola de Jesus, onde Ele treinou esses homens simples, para mostrar, meus irmãos, que Deus é quem capacita aqueles que Ele mesmo escolheu para a sua obra. É o Senhor. É Ele quem dá sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus para trabalhar no departamento infantil, no departamento adulto, no presbiterato, no diaconato, no pastorado. É Deus quem capacita a vida da gente. É Deus é quem levanta o seu povo. É Deus é quem usa a nossa vida. A obra de Deus não é feita na nossa força, mas na força do Espírito Santo. Diga, presbítero Elias. Sim? Aham. No deserto, Deus o capacitou, né? Para ser voz do que clama no deserto, né? Então, Deus é quem capacita o seu povo. Mas, em quarto lugar, meus irmãos, o chamado de Jesus produz pescadores de homens. Jesus diz o seguinte: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Os discípulos de Jesus haveriam de tornar-se pescadores de almas. Eles deveriam trabalhar para arrancar homens das trevas e do poder de Satanás para levá-los a Deus. Por isso esta obra tem que ser feita no poder de Deus. Porque só Deus pode arrancar alguém das garras de Satanás. Só Deus pode tirar o coração de pedra e colocar dentro deste homem um coração de carne habitado pelo Espírito Santo. Esses homens seriam instrumentos nas mãos de Deus para pescar vidas para Deus, tirando da escuridão para a luz, da morte para a vida, das garras de Satanás para as mãos de Deus. Por isso é pregação, oração, porque só Deus pode fazer isso. Mas finalmente, meus irmãos, o chamado de Jesus requer obediência imediata. Pedro e André deixaram imediatamente suas redes. Tiago e João imediatamente deixaram o barco e seu pai, e todos eles o seguiram. Olha que coisa, que resposta imediata ao chamado de Cristo. O chamado de Cristo na nossa vida tem que estar acima de tudo, dos bens, do trabalho, da família, dos projetos pessoais. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E esses homens comuns e letrados abalaram o mundo com a pregação do Evangelho de Cristo. Homens que foram treinados na escola de Cristo, no seminário de Cristo. O negócio mais importante do mundo, meus irmãos, é ganhar almas para Deus. O negócio mais importante do mundo não é ganhar bilhões. Não é ser ministro do governo federal. Não é ocupar um cargo na prefeitura, como prefeito, ou como vice, ou como presidente da Assembleia Legislativa, ou presidente do Congresso Nacional, ou ser o executivo. O melhor e mais importante negócio do mundo é ganhar vidas para Deus. Esse é o melhor negócio, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E nós devemos ganhar vidas para Deus. Se Deus te chamou como empresário, ganhe vidas para Deus através do seu trabalho. Se Deus te chamou para ser um professor na rede pública, ganhe os seus alunos para Deus.
para Deus, fale de Jesus. Se Deus te chamou lá na sua empresa, fale de Jesus, porque o maior e melhor negócio do mundo é ganhar vidas para Deus. Vidas para Deus. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E nós devemos resgatar essa visão, meus irmãos, porque às vezes a nossa visão é empresarial. E a gente esquece que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Por isso nós devemos evangelizar as crianças, os adolescentes, os jovens, e levá-los ao conhecimento da cruz, ao conhecimento de Jesus, ao conhecimento daquele que é a luz do mundo. Mas vejam bem, em terceiro lugar, a missão do Rei Jesus é confirmada por meio de milagres. Veja o que diz, que Jesus percorria toda a Galileia, e aí nós vamos ler do verso 23 em diante, né? Veja aí o que diz aí, o capítulo 4, abra sua Bíblia aí nesse texto, e vamos lê-lo do verso 23 ao 24. Vamos ler junto comigo? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Veja o amor de Jesus, o amor pelas almas perdidas. Jesus percorria toda a Galileia. Galileia era uma região super povoada. Havia cerca de 204 vilas na Galileia, com mais de 15 mil habitantes cada. Se você é bom de matemática, você vai multiplicar 204 vezes 15 mil, dá 3 milhões e 60 mil pessoas nessa região. Era uma região super povoada. Veja bem que Jesus andou por toda a Galileia. E o ministério de Jesus incluía ensino, pregação e cura. O texto diz que Jesus ensinou nas sinagogas, lugar onde se reuniam para ouvir a leitura da lei. Eles se reuniam ali, abriam o Antigo Testamento. Era a Bíblia que Jesus tinha, o Antigo Testamento. E Jesus ensinou as Escrituras, mostrando que Ele era o cumprimento de toda esperança prometida no Antigo Testamento. As Escrituras eram abertas. E Jesus, Ele pregou o Evangelho do Reino. Ele veio para pregar a palavra de Deus, o Evangelho do Reino. E Jesus era o mensageiro da mensagem. O Evangelho do Reino eram as boas novas de que o reino de Deus estava sendo oferecido aos homens na pessoa de Cristo Messias. E aqui nós podemos ver, meus irmãos, que além disso, Ele estava curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. E não havia limites para o seu poder. Nenhum caso era difícil demais para Ele. Ele curava doenças crônicas, por exemplo, paralíticos, lunáticos, problemas neurológicos, problemas de loucura, problemas de epilepsia. O Senhor Jesus era o grande médico do corpo, assim como da alma. Não tinha caso difícil para Jesus, porque Jesus, além de ensinar e pregar, também curou. Primeiro, os milagres de cura que Cristo realizou confirmaram a sua mensagem. A sua mensagem foi confirmada. A missão de Cristo foi confirmada pelos seus milagres. Em segundo lugar, os milagres demonstravam que Deus é compassivo. Deus ama o sofredor. Deus ama aqueles que sofrem. E Ele se preocupa não apenas com as necessidades espirituais, mas também com as necessidades físicas. É o Senhor que nos dá saúde. Terceiro, os milagres comprovaram que Jesus é o Messias profetizado, que Jesus
Era o Messias profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Era esperado que o Messias realizasse milagres. Veja o que diz o profeta Isaías. Em Isaías 35, versículos 5 e 6. O texto fala assim: então se abrirão os olhos dos cegos. Jesus curou os cegos. Até curou um cego de nascença. E se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Quantas pessoas às vezes têm um zumbido, ou pessoas são surdas também, completamente surdas. Jesus curou os surdos. Os coxos saltaram como servos, e a língua dos mudos cantará. Quantas pessoas têm dificuldade de pronunciar? Jesus curou o mudo. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Jesus fez muitos milagres, porque os milagres comprovaram que Jesus é o Messias prometido. Segundo John Riley, esses milagres tiveram por propósito ensinar-nos quão poderoso é o nosso Senhor. Ele é Deus. Não há coração partido que Ele não saiba sarar. Não há ferida de consciência que Ele não possa fazer cicatrizar. Todos nós, meus irmãos, somos indivíduos caídos, esmagados, despedaçados e atingidos por alguma praga, por causa do pecado. Lembra a vez que um colega meu, pastor Ludigé, perguntou assim: e você, meu irmão, você acha que não tem enfermidade? Não, não tem não, pastor, não tem enfermidade nenhuma. Aí esse óculos aí na sua face, você está usando óculos por quê? Ah, porque eu tenho miopia. Ué, isso é um defeito, um problema. Todos nós. Se você não faz nenhum controle, mas usa óculos, tem um problema. Todos nós fomos atingidos por algum mal, por causa do pecado. O pecado atingiu todos nós. Mas Jesus, por meio do seu sangue, meus irmãos, de Espírito, pode curar-nos inteiramente. Se a gente não receber a cura plena aqui, porque nós vivemos entre o já e o ainda não, nós cremos que no último dia Deus vai colocar um ponto final em todo o mal, e nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo imortal, para viver no novo céu e na nova terra. Louvado seja Deus. Mas Jesus, ele fez muitos milagres também, para comprovar que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. E por causa dos seus milagres, sua fama avançou além das fronteiras de Israel, chegando à Síria. Levaram a Jesus todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, vejam bem. Jesus, ele resolveu problemas espirituais, lunáticos, problemas neurológicos, de epilepsia. Alguns colocam lunático aqui, mudou a lua, muda a questão mental. Mas Jesus, esse que curou também os paralíticos, e a todos ele curou, diz o texto. E além do mais, multidões fluíam de todos os cantos da nação para segui-lo. O texto diz que da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão. Da Galileia, parte norte da Palestina, Decápolis. Se puder voltar aquele mapa de novo, nós temos lá, Decápolis, 10 cidades. Essas 10 cidades se uniram por causa do comércio, né? E também para autodefesa. Até falei com o pastor Rui, né? A questão da OTAN, por exemplo, que são os países que se reuniram para fazer autodefesa. Se um país for atacado, né, todos se juntarão para defender aquele território. Então, Decápolis, 10 cidades, que está na região ali, leste do Vale do Jordão. Jerusalém, que era a capital da Judeia, na parte sul da Palestina. E de Jerusalém até na Galileia tinha 160 quilômetros de distância. Vejam bem que pessoas saíram de Jerusalém e foram para Galileia, porque ouviram falar do Messias, do Cristo, que estava fazendo o paralítico andar, estava libertando pessoas que estavam oprimidas e possessas por Satanás, curando os lunáticos, limpando a pele dos leprosos e até ressuscitando mortos.
Além do Jordão, uma região atualmente chamada da Transjordânia, uma região conhecida naquela época como Pérea, grandes multidões o seguiam, gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, de toda a Judeia e da região a leste do Rio Jordão. Pessoas que saíram de todos os lugares ouvindo os feitos de Jesus, os milagres de Jesus, as maravilhas de Jesus, o que Jesus estava fazendo, multidões seguindo a Cristo. Alguns porque se converteram realmente, e outros seguindo por curiosidade, mas o impacto da presença de Jesus, da missão de Jesus, confirmada por muitos milagres, pessoas eram atraídas de todas as partes, procurando refrigério e sombra na presença de Jesus. Porque ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Paz verdadeira, refúgio verdadeiro, nós só encontramos em Jesus. Meus irmãos, aplicações para a nossa vida, como viveremos? Pregando a mensagem do arrependimento. A mesma mensagem que os profetas pregaram no Antigo Testamento. A mesma mensagem pregada por João Batista. A mesma mensagem pregada por Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós devemos convidar as pessoas ao arrependimento. Sem arrependimento, ninguém será salvo. Arrependimento é meia volta quando a gente vira as costas para o pecado e a frente para Deus. Devemos abandonar o nosso egoísmo e voltar o nosso coração para Deus. Não tenha orgulho do seu pecado. Tenha vergonha de pecar contra Deus. Não tenha orgulho de ser adúltero, de ser beberrão, de ser desonesto, de ser ladrão, de ser mentiroso, de ser gay. O pecado é a pior desgraça do mundo. Ninguém é feliz vivendo na contramão da vontade de Deus. O trem não tem liberdade andando fora do trilho. Ninguém é feliz andando fora da vontade de Deus. Arrependa-se, volte o seu coração para Deus. Jesus odeia o pecado, mas Jesus ama o pecador arrependido. Jesus ama o pecador arrependido. E é por isso que nós devemos ter o nosso coração contrito, porque um coração contrito, Deus não despreza. Deus rejeita o soberbo, mas a sua graça Ele dá aos humildes. Por isso nós devemos pregar a mensagem do arrependimento. A mensagem que transforma a mente e o comportamento. A mensagem que muda a história do pecador. Por isso Jesus nos convida sempre: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas em segundo lugar, como viveremos? Respondendo ao chamado de Cristo. O chamado de Deus na vida do crente é duplo. Um para a salvação e o outro para a missão. O primeiro é o chamado para sair das trevas para a luz, da morte para a vida, das garras de Satanás para Deus. O segundo é o chamado para fazer algo, para servir, para ser testemunha, para refletir a luz de Cristo para outras pessoas, para trabalhar na igreja, para servir com seus dons e talentos, para ser um professor da escola dominical, para ser um líder num departamento da igreja, numa sociedade interna. Deus é que chama. E nós devemos viver respondendo ao chamado de Cristo. E nós devemos servir a Cristo. E quando Deus nos chama, nós não podemos dizer: tenho uma família, tenho um emprego, não tenho formação. Quando Deus nos chama, nós precisamos responder. Deus proverá para as nossas famílias. E Ele nos dará a capacitação necessária para fazer o que Ele nos chamou para fazer. Ele nos dará a graça de que precisamos para realizar o seu trabalho. É Deus que nos capacita. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. É Deus quem capacita o seu povo. E nós devemos responder ao chamado de Cristo, porque Deus não aceita as nossas desculpas esfarrapadas.
quando Ele chama, Ele capacita. Que Deus nos abençoe. Vamos